Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos a esse abençoado estudo do Evangelho Rede Vivo, um programa de estudo continuado de iniciativa da nossa Federação Espírita Brasileira. Nós estamos vendo o livro 5, o Evangelho de João. Vamos interpretar a mensagem de Jesus do Novo Testamento, versículo a versículo, à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, aqueles que já estão conosco, a Marilu, a Marlene Tax, como sempre, a Márcia Coelho também, Glauce, nossa turminha assídua aqui do nosso Evangelho, Rede Vivo, Geraldo, Gisele, e mais outros que ainda irão entrar em nossa sala de estudo. Queremos lembrar que nós estamos transmitindo pela FEB Lives no YouTube, também pelo Facebook da FEB TV e da FEB Oficial. Então, sejam todos bem-vindos, vamos ter um estudo maravilhoso de hoje. Eu gostaria de chamar, então, a Lenira para fazer a nossa leitura e a nossa prece de inicial. Oi, Lenira, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, amigos, muito bom estar aqui com vocês, né? E hoje nós vamos fazer a nossa leitura de harmonização. Hoje está no livro Pão Nosso, livro do Chico, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 127, a Lei de Retorno. Emmanuel faz suas considerações considerando o versículo 29 do capítulo 5 de João, que nos traz: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso foi falado por Jesus. Então vamos às considerações de Emmanuel. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o sino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas, dedicadas ao bem, encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge indiferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons terão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Então, muito para a gente pensar, né? Um assunto bem interessante de fórum íntimo, né? Então, vamos aproveitar essas considerações de Emmanuel e vamos elevar o nosso pensamento para o nosso Pai, inteligência suprema, de infinita bondade e amor, e agradecemos. Gratidão, Pai. Gratidão por mais este momento de reflexão e união de corações desejosos de entender e de vivenciar suas divinas leis. Permita, Pai, que os nossos benfeitores espirituais iluminem nossos pensamentos e nos fortaleçam na coragem de estarmos sempre prontos e atentos às necessidades dos nossos próximos. Que saibamos, Senhor, recolher o tesouro espiritual de cada experiência, de cada aprendizagem. Que nossa sintonia seja sempre
com a nossa natureza primordial, com a divindade presente dentro de cada um de nós. Afinal, já temos consciência de que somos espíritos imortais em permanente aprendizado. Conte conosco, Pai, para a construção do seu reino de amor em nossos corações. Que os espíritos superiores iluminem o nosso amigo e irmão Max na condição dos nossos pensamentos, em sua luz de amor e misericórdia. Assim, é com alegria que pedimos permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja, Lenira. Muito linda a prece, muito tocante, Lenira, obrigada. Então, pessoal, olha, estamos aqui para ver o tema 10 do Evangelho Redivivo, do livro de João. E o tema 10, que ainda faz parte da segunda parte, né, que é a segunda festa em Jerusalém, primeira oposição à revelação, vai nos trazer o discurso sobre a obra do Filho. E está no capítulo 5, versículos de 19 a 47 de João. Então, para nos conduzir a esse estudo, nós vamos convidar o nosso amigo Max para que ele nos conduza. E seja muito bem-vindo, Max, ao nosso estudo. Viu? Muito obrigado, Janice, muito obrigado por estarmos aqui. E vamos ao estudo então, né? Tudo contigo. Muito obrigado. Então, nós vamos nos apoiar nos slides que serão expostos agora, e aí nós vamos seguir o roteiro do nosso livro, para que tenhamos a fidelidade a ele, e assim possamos compreender o assunto que agora iremos examinar. Bem, aqui nós temos, então, como Janice já nos informou, nós estamos estudando a segunda festa em Jerusalém, que é a primeira oposição à revelação, como está em A Bíblia de Jerusalém. A parte 2, que é essa parte que nós estamos tratando, ela inclui os dois temas. Um nós tratamos na semana passada, cura de enfermo na piscina de Betsaida, o Bethesda, e agora nós vamos tratar do discurso sobre a obra do Filho, que é exatamente um discurso longo, que nós vamos pedir a permissão para ler na íntegra, para que nós possamos assimilar aquelas mensagens que Jesus reportou nesse discurso. E esse discurso, então, compõe o que nós chamamos de tema 10. Para começar, só vamos lembrar que essa passagem evangélica, ela faz, como vimos, uma referência a um discurso proferido por Jesus. E esse discurso foi proferido possivelmente em resposta às controvérsias das autoridades judaicas a respeito das curas por ele realizadas no dia de sábado, o qual ratifica a sua posição de emissário celestial e a perfeita sintonia com o Pai e Criador, na qualidade de Filho que dá vida à humanidade terrestre. Então, veja, nós estamos falando aqui que Jesus incomodava quando ele não atendia às observações ou vamos dizer assim, as regras externas que os judeus adotavam, como, por exemplo, não fazer absolutamente nada no sábado e, obviamente, menos ainda curas. E, obviamente, uma inversão completa de valores, porque você vai deixar de livrar alguém de uma doença porque é sábado. Então, nós estamos, como Jesus chegará a dizer em outro momento, que o sábado não foi feito. Nós não fomos feitos para o sábado, mas o sábado foi feito para nós. Então, eles inverteram isso. É como se o sábado fosse o Senhor e eles fossem os vassalos. E, ao contrário, deveria ser o oposto. O Senhor somos nós. O sábado é um meio de nós trabalharmos segundo os nossos entendimentos. Então, vamos ao que nos importa, que é o discurso sobre a obra do Filho, né? Que é como nós intitulamos nesse trabalho esse tema de hoje. Bom, vamos, como dissemos, pedir a permissão para fazer a leitura na íntegra. Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o Filho, por si mesmo, nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer.
tudo o que este faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará obras maiores do que essas que vos admireis. Como o pai ressuscita os mortos e o faz viver, também o filho dá vida a quem quer. Porque o pai a ninguém julga, mas confiou ao filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Um outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro, o testemunho que presta de mim. Vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de um homem, mas falo isso para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quisestes alegrar-vos por um momento com sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face, e sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós percustais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão o testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Nada tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podereis crer, vós que recebeis glória um dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que vos acuseis diante do Pai. Moisés é o vosso acusador. Ele, em quem puseste a vossa esperança. Se cresceis em Moisés, haverias de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Bom, gente, o texto é realmente longo, né, como nós dissemos, mas é aqui muito importante, porque é o momento em que Jesus se autoafirma pessoalmente, dizendo de si mesmo e dizendo do Pai que o enviou. E ainda assim, apesar de todo esse momento em que ele deixou claro isso, ainda assim, nós vamos verificar ao longo do estudo, ainda confundimos em algumas escolas religiosas ele com o próprio Deus, como se fosse uma só pessoa. O que veremos não tem a menor cabimento quando nós ouvimos esse discurso que foi aqui agora transcrito. Bom, o conhecimento e a vivência da mensagem de amor revelados pelo Cristo
são, mais uma vez, enaltecidos nesse registro de João. E mesmo considerando o progresso evolutivo já alcançado pela humanidade, ainda nos encontramos muito distanciados dessa vivência do Evangelho, o exemplo vivo da necessidade e da prática educativa do amor nas variáveis da vida, em quaisquer momentos e lugares, pois ainda que o conhecimento intelectual do homem seja grandioso, o progresso moral vem por intermédio da lei de amor. Então, a gente está com Jesus, vamos dizer assim, desde há quase ou por volta de 2000 anos, e ainda assim, como lemos aqui no texto, nós ainda não conseguimos fazer a vontade do Pai e fazemos a nossa. Lembra que no texto ele disse várias vezes que por ele mesmo ele não fazia nada, ele fazia o que era a vontade do Pai. Nós também chegaremos a um dia, quando tivermos a maturidade moral, quando tivermos avançado no campo do sentimento elevado, nós também seremos capazes de fazer a vontade do Pai. Por enquanto, é necessário que nós nos esforcemos nos educando, porque em qualquer momento ou lugar que nós estivermos, nós somos convidados a fazer esse exercício de amar como Jesus nos ensinou a fazê-lo. André Luiz, num caso que seria exemplo de como fazer isso, ele nos convida a refletir sobre o conhecimento e vivência do Evangelho no dia a dia de nosso viver, sobretudo começando no nosso lar. E é importante que a gente perceba que é o momento inicial dessa experiência de amor, quando estamos, de novo, nos envolvidos pela carne. É o momento em que nós temos contato mais próximo daqueles que necessitam de nós e nós deles, para que a construção do amor se faça gradualmente. E André Luiz, no livro O Espírito de Verdade, que está escrito por diversos espíritos, mas ele é o autor desta mensagem, ele vai dizer exatamente isso. O amor é a base do ensino. O dia que nós praticarmos o amor no ensino, o aprendizado, o processo de aceitação das verdades, naturalmente se fará na criatura, porque o amor é suave, o amor permeia. E ele coloca professor e aluno, cooperação mútua. Então nós temos que ter os dois lados conjugando os interesses do amor. O professor doando-se e o aluno esforçando-se na direção da aquisição do amor. O autoaprimoramento, afirma André, será sempre espontâneo. Disciplina excessiva é caminho de violência. Então veja que muito, e isso sobretudo nas décadas 70, 80, 60, 50 do século passado, essa rigidez que André Luiz está se referindo aqui era muito comum. Nós tínhamos os alunos submetidos a situações em que a palmatória, por exemplo, era um instrumento de correção, por incrível que pareça. Não tem tanto tempo assim que isso aconteceu. Portanto, essa disciplina excessiva, ela gera revolta, né? Gera rebeldia, ela afasta, enquanto o amor aproxima. A disciplina excessiva pode irritar, pode afastar, e muito aconteceu nesses momentos dessa experiência que nós passamos no século passado. Então, André Luiz nos adverte, nós temos que buscar o aprimoramento espontâneo e não forçado. A curiosidade construtiva ajuda o aprendizado, né? É bom ter curiosidade, querer saber, querer conhecer. Agora, a indagação ociosa, dúvida enfermiça gera. Por quê? Porque aquela pessoa que pergunta coisa que não está nem interessada, está mais interessada em se manifestar, em aparecer, em outras palavras, em colocar-se ali até para atrapalhar às vezes, do que propriamente para aprender. E obviamente que a curiosidade precisa ser construtiva, porque a curiosidade que seja uma curiosidade vã, ela não vai levar a nada, a não ser aquelas condições de, vamos fazer assim, de movimentos de risadas, de brincadeiras, mas não cresce, não adianta, não vamos para frente. O egoísmo na alma, afirma André Luiz, gera temor e insegurança. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. O oposto, o evangelho no coração, gera coragem na consciência. Toda vez que nós vamos colocando pouco a pouco esse evangelho em nosso coração, ou seja, conseguimos conhecer, conseguimos meditar e assimilamos com o coração, com aquilo que se chama
sentiram o Evangelho, nesse momento, a nossa consciência é a mestra de nossas vidas. Ela nos enseja oportunidades de caminhar na direção do bem, sem nenhum movimento de afetação, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma preocupação de que esteja em caminhos tortuosos. Ao contrário, com a certeza absoluta de que está no caminho reto. Continua André. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. Gente, isso é uma verdade tão grande. Se as pessoas soubessem disso, seria maravilhoso, né? Porque muitas pessoas, às vezes, querem que os outros sejam conforme elas gostariam que eles fossem, quando, na verdade, cada um de nós é um mundo íntimo próprio, resultante de um processo de experiências diversas, muitas e muitas vidas sucessivas que foram elaborando pouco a pouco a personalidade que nós somos portadores hoje. Personalidade que continua sendo moldada, sendo evoluída à medida que o tempo e as experiências vão sendo feitas. Então, esperar que a pessoa saiba ou tenha uma vocação compulsória, obrigatória, é mostrar completa ignorância acerca da realidade íntima do outro. Não respeitar o tamanho evolutivo de cada um de nós, uns diante dos outros. André continua dizendo, toda aula deve nascer do sentimento. E a aula aqui, minha amiga e meu amigo, não se restringe a uma sala de aula, como habitualmente a gente acaba remetido a pensar. Não. A aula aqui é o templo da vida. Qualquer lugar onde nós estivermos é uma sala de aula, se nós soubermos exercitar esse aprendizado do Evangelho que estamos pouco a pouco angariando. E é por isso que cada lugar que nós estivermos, a nossa presença tem que estimular o sentimento. Nós temos que causar no outro aquele movimento íntimo que o sentimento fale mais alto do que a própria razão. Porque no automatismo, na instrução, seja ela qual for, acaba gelando a ideia, a pessoa fica bloqueada, a pessoa não tem estímulo. Então, quando a gente estimula a pessoa através do sentimento, seja um aluno, criança, seja um adulto, todos eles estarão aptos a fazer aquilo que se chama ideias novas da vida, construção de um novo caminho. Continua ainda. A educação real não recompensa nem castiga. Então não ganha-se prêmio e nem leva-se palmatória porque não se aprendeu ou não se aprendeu. Não, não é esse o caminho. A lição inicial do instrutor envolve em si mesmo a responsabilidade pessoal do aprendiz. Como dito no início, os dois, professor e aluno, estão conjugados no aprender. Aquele que tem mais, que é o professor, que ajuda aquele que tem menos, que é o aluno, tem que fazer a sintonia um com o outro para que a assimilação seja natural, espontânea e não uma assimilação comprada ou uma assimilação feita à custa de uma opressão. Não, absolutamente nenhum e nem outro. Ela tem que ser espontânea no desejo de espontaneamente crescer para Deus. Desvios da infância e da juventude refletem desvios dessa natureza. Que natureza? Esses do castigo, por exemplo, que a pessoa às vezes não consegue assimilar. O que acontece? Cresce um revoltado, uma criança que apanhou, uma criança que guarda dentro de si essas imagens tenebrosas e não consegue se livrar delas, porque ainda na sua imaturidade, da própria idade, vamos dizer assim, orgânica, independentemente da idade espiritual, essa pessoa ainda tem dificuldade de assimilação. Às vezes, quando ela tem uma idade espiritual com aquisições maiores, ela até consegue lidar com isso, mesmo sendo pequena, mesmo sendo criança em novo corpo. Por isso que o aproveitamento do estudante, ele reflete a eficiência do mestre. O mestre que trabalha com o sentimento, o mestre que não força além daquilo que o aprendiz pode conseguir externar, ele é o que vai produzir a maior cota de aprendizado daquele que se detona, que se busca a fazer o aprendizado dentro do tônus do conhecimento. Maternidade e paternidade, agora ele vai trazer para o nosso lar, é onde começa a construção da toda a sociedade, né? A célula máter da sociedade é o lar. Se você pegar a nossa sociedade, você pode imaginar como se fosse um corpo orgânico. Cada local desse, chamado lar, é como se fosse uma célula que, quando você junta todas essas células, dá o que nós chamamos de organismo social. Então, veja, se uma célula está mal, de alguma forma, uma parte desse organismo social também fica mal. Se muitas células estão más,
o organismo social está doente. E aí nós temos os problemas, como nós assistimos nos dias de hoje, apesar de cerca de 2.000 anos terem transcorridos antes da verdade ter sido colocada tão nítida para nós. Por isso, o André Luiz irá dizer de forma muito clara: lar, primeira escola, pais, primeiros professores, primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Gente, é muito importante isso. Se nós tivermos a educação feita nesse lar, que deve elevar o sentimento e deve elevar o caráter através dessa convivência, nesses termos que André nos apresentou, a sociedade será beneficiada com o resultado que esse lar entregará para ela, que é o filho que estará capaz de seguir os passos de Jesus. Aí ele faz um chamado: pais e educadores de toda a ordem. Se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. Nós que acompanhamos o trabalho de evangelização na infância e na adolescência há algum tempo, nós temos visto, por exemplo, e nós fazemos o trabalho com os pais já adultos, nós temos visto que algumas vezes os pais justificam a não permanência do filho naquele sábado, normalmente nós fazemos no sábado, na sala de aula do Evangelho, lá naquela escola centro espírita, onde ele vai receber as bases do Evangelho. Os pais justificam: não, mas hoje é sábado, ele precisa descansar porque ele foi para a sala de aula toda semana. Ou seja, buscar a sala de aula tradicional, a que vai desenvolver intelectualmente aquele filho, é uma coisa que é prioritária hoje em educar o filho em relação ao Evangelho. Mesmo em casa, o Evangelho no lar, como André Luiz nos suscita, ele às vezes é colocado em segundo plano quando se tem uma festa, quando se tem, por exemplo, um evento que se coloca como prioridade, e às vezes o Evangelho no lar fica secundarizado, e acaba que a criança que deveria participar desde pequenina deixa de o fazer, exatamente porque ainda não há como prioridade o Evangelho nas nossas vidas. O dia que inverter essa ordem, nós teremos a situação mudando nesta sociedade humana na qual estamos inseridos. Porque, se você prestar atenção, minha amiga e meu amigo, você irá perceber que educação do intelecto, ela é uma força que hoje a própria sociedade impõe. Se você deixar de colocar seu filho na escola, provavelmente você vai ter problemas. O conceito poderá te abordar, enfim, você terá algum impulso da sociedade, nos termos das leis vigentes, que forçará você a colocar seu filho nessa direção, de uma maneira ou de outra. Mas não terá nenhum membro dessa sociedade, nenhuma lei que te imponha a obrigação de educar seu filho no Evangelho. Daí porque a responsabilidade que André Luiz nos suscitou aqui, de fazer esse Evangelho ser compreendido dentro de cada um de nós, é uma responsabilidade que começa no lar. Pais, primeiros professores, nunca nos esqueçamos disso. Bom, o texto que nós lemos agora, que foi o discurso de Jesus, ele suscita também outro ponto que nós precisamos trabalhar. Não só a educação do Evangelho, para a qual ele veio, mas também a questão dele ser o Messias divino. Vamos ver como funciona isso. O texto dele, de João, ora em estudo, apresenta-nos outras informações que subsidiam a sua tese de que Jesus é o Messias divino, ainda que algumas comunidades não cristãs considerem o Senhor como um grande e respeitável profeta, mas não como mensageiro de Deus. Tal interpretação será naturalmente revista à medida que o Evangelho for amplamente conhecido e naturalmente meditado. O certo é que as comunidades cristãs planetárias, inclusive os espíritas, é claro, aceitam sem vacilações que Jesus é o Messias de Deus, o enviado, o unigênito, aquele que veio com a missão de trazer a verdade, como sendo ele próprio a expressão da verdade entre nós. Então, apesar dessa situação ser com certeza clara para todos nós, não é para muita gente. Olha o que diz Allan Kardec sobre esse assunto. Ele ensina que, para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral
a que a humanidade pode aspirar na Terra. Não tem nenhum outro ser, se você olhar a história todinha, até os dias presentes, que tem o alcance de Jesus em termos de elevação moral, em termos de hierarquia moral. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Por quê? Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, assevera Allan Kardec, o Espírito Divino o animava. Então veja, pessoal, aquela palavra Espírito Divino, que aqui está trazida por Kardec, é o que fazia ele em relação àquela afirmação, faço a vontade do meu Pai. Quando ele está fazendo a vontade do Pai, sem pestanejar, é porque ele está sendo animado pelo Pai. Não significa que ele é o Pai, significa que ele já está vivendo tal como viveria se o Pai pudesse estar pessoalmente nessa situação que ele está. Então é muito importante que quando você tem isso como certeza, você não tem mais dúvida, e não trata-se de uma questão religiosa, trata-se de uma questão racional. Você não tem mais dúvida de que se você tem que seguir alguém para poder dar certo na vida, para você não errar, você sabe que essa melhor criatura para você seguir chama-se Jesus Cristo, por causa desse alcance evolutivo que ele tem, que nenhum outro ser alcançou até agora aqui neste planeta. Por isso, não seria inteligente não seguir os seus ensinamentos. Por quê? Porque os seus ensinamentos seguramente nos trarão aquele bem mais caro que alguém pode querer ter consigo, que chama-se paz. Estar em paz consigo mesmo, logo em paz com a consciência cósmica, com o Pai Celestial. Aqui, então, fica claro que esse ser representa o tipo mais perfeito. Qualquer outro, por mais elevado que seja, são importantes porque são referências, são êmulos, mas não têm o alcance que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos mostrou. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes o transviaram por meio de falsos princípios, foi por que isso? Foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiadamente terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. São duas leis, leis do espírito e lei da matéria. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simplesmente leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. Então, durante muito tempo, nós desviamos, e ainda temos desviado até hoje a compreensão do Evangelho, sobretudo quando não fazemos a interpretação do Evangelho pela essência dele, ou seja, não pela letra que mata, mas pelo espírito desse Evangelho que vivifica, nós corremos o risco de fazer essas inversões que a nós, estudantes do Evangelho atualmente, nos parecem infantis, mas para aqueles que têm essa dificuldade de apreensão, de assimilação da essência e se prendem nas exterioridades, isso é uma coisa fácil de acontecer. São riscos de quem não se debruça em compreender. Porque quando você compreende, você tem uma autoridade que chancela o que você compreendeu, que chama-se razão. Quando essa autoridade chancelou isso, quando ela bateu o carimbo, você não tem mais dúvidas. Não é por acaso que Allan Kardec, quando chegou a esta análise, chegou a dizer razão. Nós temos uma palavra chamada fé raciocinada. Ou seja, a nossa certeza não decorre de qualquer misticismo, não decorre de qualquer outra coisa. A nossa certeza decorre de um estudo lógico. É claro que a fé raciocinada ainda é um estágio da fé definitiva. A fé definitiva é aquela que está no sentimento, que já raciocinou antes e que é espontânea na criatura. Mas isso vem com o tempo. A fé inabalável é essa. Mas a fé que nós estamos construindo pouco a pouco nesse estágio evolutivo ainda tem que ser, de início, a fé raciocinada, que necessariamente tem que passar pela chancela da razão. Bom, agora nós vamos estudar um pouquinho que Jesus é meu Messias divino e não é Deus. Nós temos como afirmar isso categoricamente. Não precisaríamos ir a fundo aqui nós, os que já conhecemos, mas para alguns que ainda têm dificuldade dessa assimilação, ouvir isso que nós vamos apresentar aqui é importante, porque Jesus disse textualmente, não dá margem para dúvidas quando nós olhamos no espírito da letra, não na letra. Vamos ver. É importante refletir que a crença cristã de Jesus ser o Messias não basta por si.
quando se considera as distorções interpretativas manifestadas pelos dirigentes das igrejas cristãs ao longo da história religiosa do Ocidente, onde a igreja cristã prevaleceu. De forma imprudente, estudiosos cristãos imprimiram um caráter dogmático à natureza do Cristo, igualando-o ao próprio Deus, fato que nega e entra em rota de colisão com as situações do próprio Jesus, inclusive as citadas por João no capítulo 5, 19 a 47, seus versículos. Objeto do presente estudo. Aqui, nessa passagem evangélica, Jesus faz questão, isso foi um discurso, gente, para mostrar quem ele era, faz questão de revelar-se como um filho, o filho do homem, como ele usou essa expressão, que claramente é distinto do Pai, que é Deus. E é a respeito disso, Allan Kardec faz um arrazoado maravilhoso e muito simples, muito lógico, que fica muito fácil daquele que ainda tem dúvida, lendo só o discurso de Jesus, de ter claro que essa realidade é muito nítida. Diz Allan Kardec no livro Obras Póstumas, que foi um livro que foi publicado 21 anos depois da sua desencarnação, com autorização de sua esposa Amélie Bidé, que estava ainda, obviamente, sob o comando desse trabalho, e essas anotações, elas não estavam prontas para serem fechadas em livros. Mas como Allan Kardec já tinha partido, decidiu-se publicar, e hoje a Federação Espírita, inclusive, precisa fazer algumas contextualizações de certas coisas que eram ainda ensaios que Allan Kardec, se encarnado estivesse, provavelmente não publicaria tal como estava. Faria, com certeza, retificações ou até mesmo não publicaria de modo algum. Esse não é o caso. Essa natureza do Cristo que ele analisou está muito clara nas suas explicações, e se tivesse mais tempo entre nós, provavelmente ele teria ele próprio, de próprio punho, preocupado em pôr isso a lume, pôr isso em público para todo mundo assimilar. Diz Allan Kardec, a questão da natureza do Cristo tem sido debatida desde os primeiros séculos do cristianismo, e pode-se dizer que ainda não se acha resolvida, pois continua a ser discutida até hoje. Foi a divergência das opiniões sobre este ponto que deu origem à maioria das seitas que dividiram a igreja há 18 séculos. Hoje, nós estamos falando do século XXI, há 21 séculos. Sendo de notar-se que todos os chefes dessas seitas foram bispos, ou foram membros intitulados, ou titulados, com alta patente lá do clero. Eram, por conseguinte, homens esclarecidos, muitos deles escritores de talento, versados na ciência teológica, que não achavam concludentes as razões invocadas a favor do dogma da divindade do Cristo. Entretanto, como hoje, as opiniões se firmaram mais sobre abstrações do que sobre fatos. Procurou-se saber, principalmente, o que o dogma continha de plausível ou de irracional, deixando-se, em geral, de um lado e de outro, de assinalar os fatos, que é onde a doutrina se prende, os fatos capazes de lançar uma luz decisiva sobre a questão. Por isso que Allan Kardec vai dizer, no livrinho chamado Viagens Espíritas, que quando esses fatos não existirem, o Espiritismo não se manifestará sobre isso, porque ele não tem base, seria mais um ponto de vista e não uma realidade. Daí porque nós, os Espíritas, não perdemos tempo discutindo a natureza do Cristo, ou do que ele é feito, porque isso não é o objeto do nosso interesse. O objeto do interesse é a moral que vai decorrer da vinda dele entre nós. E aí nós vamos trazer aqui para a nossa análise os riscos da interpretação sem a fé raciocinada. O que isso vai gerar, como nós já anteriormente antecipamos? Os riscos da fé não raciocinada geram o dogma. Isso é um problema. Você não pode raciocinar sobre dogmas. Aquilo é assim e tem que ser. A gente se lembra até dos termos, né? Isso é mistério de Deus e não está acessível a nenhuma discussão. É o que nós ouvíamos, né, nas escolas religiosas com esses tipos de conduta. Então, esse é um dos problemas clássicos que a não utilização do raciocínio leva à criatura. Ela passa a ser uma criatura tutelada, com visão estreita, sem possibilidade
de discernir melhor. Ação perigosa que se contrapõe à evolução intelecto-moral do ser humano e que pode conduzi-lo ao fanatismo, como fez muito. Basta nós vermos as guerras santas, se é que nós podemos chamar guerra de alguma vez na vida de santa. Mas aqui é importante nós observarmos que no século XIX, quando o Espiritismo vai nascer, nós já tínhamos uma dissensão muito grande de pessoas que abandonavam as igrejas tradicionais por causa dessas infantilidades de interpretação, que no nível intelectual que se encontravam aquelas pessoas, elas não mais aceitavam aquilo de forma passiva. Então, preferiram deixar a escola religiosa e seguir com a ciência. Mas o problema é que nem lá e nem cá, os dois lados são problemáticos. Por quê? Porque se você se torna só religioso, dogmatizado, você pode ser fanático. Mas se você torna só cientista, não pensa que você tem uma essência divina, você pode se tornar materialista. São riscos ambos perigosos. O ideal é o centro. Nós temos que ter apoio da ciência e nós precisamos da religião para nos edificarmos intimamente. Mas isto usando lógica e usando sentimento, não piegas. Continuando, dizemos, conduzi-lo ao fanatismo religioso ou filosófico, gerador de ideologias geralmente são destrutivas e criminosas, como as conhecidas guerras santas a que nos referimos, e os regimes políticos extremistas que existem tantos até hoje. Ao contrário, o ser humano dotado de razão, pensa, desenvolve pelo conhecimento a capacidade de observação, de análise, de comparação, de dedução, não se deixando guiar por interpretações pessoais ou mesmo de grupos, e realiza testagens. Então, ele submete a várias provas e ele busca evidências que comprovem. Se aquilo não tem comprovação, é melhor você abandonar até que você tenha comprovação, para você não se fanatizar em cima de algo que pode não ser sustentável. Então, vamos agora olhar esse tal de dogma que foi criado em determinado momento da igreja, como chamado dogma da divindade de Jesus. Porque esse dogma, ele se baseou na igualdade absoluta entre a sua pessoa, a pessoa de Jesus, e de Deus. Porque Jesus seria o próprio Deus. Trata-se de um artigo de fé. Ora, estas palavras que Jesus tantas vezes repetiu, ensina Kardec em Obras Póstumas. Aquele que me enviou não só comprovam uma dualidade de pessoas, como também excluem a igualdade absoluta entre elas. Porquanto aquele que é enviado necessariamente... Olha o raciocínio lógico aqui, minha amiga e meu amigo. Não tem religião nesse que nós estamos conversando. Tem raciocínio. Necessariamente está subordinado ao que envia, praticando um ato de submissão a obedecer a este último. Então, se você tem um chefe numa empresa e você tem alguém que trabalha sob a tutela daquele chefe, e o chefe dá a missão para ele, e ele tem que cumprir, ele vai cumprir a missão do chefe, mas ele não é o próprio chefe. Ele está executando e se subordina ao que o chefe assim determina. É exatamente o que Jesus fez, guardadas, óbvias, as proporções, né, pessoal? Claro, guardadas as proporções, nós estamos falando de uma submissão de amor, e não uma submissão de hierarquia humana como conhecemos. Essas palavras, aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou, não implicam absolutamente, afirma Allan Kardec, a igualdade, nem ainda menos a identidade. Os apóstolos tinham a palavra de Jesus como este é de Deus. Quando lhe diz, aquele que vos ouve, a mim me ouve, certamente não queria dizer que seus apóstolos e ele fossem uma só pessoa, igual em todas as coisas. Então, se eu reproduzo, ou vamos imaginar como se fosse um apóstolo, o que Jesus nos ensinou, se nós reproduzimos, a gente está sendo Jesus, entre aspas, naquilo que nós estamos conseguindo viver. Quando Paulo diz que nós temos que ser cartas vivas do Evangelho, é isso. Nós temos que fazer como se fosse o próprio Jesus fazendo, o que é o desafio de nossas existências. A dualidade das pessoas, assim como o estado secundário e de subordinação de Jesus com relação a Deus, ressaltam, além disso, sem equívoco possível. Então, gente, é aquela história. Quando a gente está fanatizado, mesmo que você leve o conhecimento com razão, se eu estou fechado naquele raciocínio, nada me demoverá disso até que eu quebre esse ciclo. E como é que você quebra esse ciclo? Muitas vezes, por exemplo, quando nós nascemos em uma sociedade que nos conduz para esse tipo de, vamos dizer assim, de
condição de fanatismo, é necessário que nós reencarnemos em outra ambiência, para que em outras esferas nós tenhamos outras opções de ver o mundo. E aí, apesar de trazermos as predisposições que, obviamente, assimilamos nas encarnações anteriores, mas nós estaremos, pelo menos, com um novo ponto de partida para começar a interpretar por outro lado. É assim que o mecanismo divino faz com que nós nos afastemos das monoideias que muitas vezes nos sucumbem. Os milagres provariam a divindade do Cristo? Esta é uma pergunta interessante, porque vamos ensinar aqui agora ao do século XXI. Mas e no século XX? E no século I, quando ele estava lá? Será que nós teríamos condição de achar que milagre não era milagre mesmo? Vamos fazer uma análise. Diz Allan Kardec, ainda em Obras Póstumas: segundo a Igreja, a divindade do Cristo está firmada principalmente pelos milagres, que testemunham um poder sobrenatural. Essa consideração, olha só como a razão, o raciocínio, a lógica se impõe na análise de Allan Kardec. Esta consideração pode ter tido certo peso numa época em que o maravilhoso era aceito sem exame. Gente, até pouco tempo atrás, certas coisas que hoje nós conseguimos comprovar cientificamente eram consideradas coisas que eram fora da esfera humana, eram divinas, eram de Deus. Por exemplo, quando até descobriu o para-raio, o raio, por exemplo, era alguma coisa que era considerado como fora da realidade humana, que nós não temos controle, é a maldade de Deus, ou é Deus punindo a criatura, enfim, essas coisas todas fruto da ignorância. Por isso que estudar, compreender, é passo cabal para conseguirmos sair desse aprisionamento que por tanto tempo estivemos envolvidos ao longo dos nossos processos de aprendizado das mensagens que Jesus trouxe. Diz ainda Allan Kardec: hoje, porém, que a ciência levou suas investigações até as leis da natureza, e ele coloca leis da natureza com L e N maiúsculo, há mais incrédulos do que crentes nos milagres, para cujo descrédito contribuíram bastante o abuso das imitações fraudulentas e a exploração que se tem feito dessas imitações. Isso fez com que muitos vissem o evangelho como algo ridículo, como algo que era motivo de chacota, e não como algo que era elevado, que tem substância profunda lá dentro. Então veja como se invertem valores com facilidade quando as criaturas se infantilizam no aprendizado. No sentido teológico, continua Allan Kardec, o caráter essencial do milagre é o de ser uma exceção aberta às leis da natureza, e por conseguinte, inexplicável por meio dessas mesmas leis. Desde o instante em que um fato pode explicar-se e se liga a uma causa conhecida, pronto, já não é mais milagre. Desse modo, as descobertas da ciência colocavam no domínio do natural muitas leis que eram qualificados como prodígios, enquanto não se conheciam as suas causas. Então, minha amiga, meu amigo, milagre é apenas o nome que nós damos quando nós não conseguimos explicar as causas que o gerou. Enfim, para finalizarmos, o texto de João é de significativa importância para todo cristão, pois apresenta-nos uma ardorosa e verdadeira defesa da tese de que Jesus é o Cristo de Deus, enviado pelo Criador Supremo ao planeta Terra para fazer seus habitantes ascenderem aos píncaros da evolução, conforme as determinações da lei de amor, segundo estas palavras pronunciadas pelo inesquecível e o sábio orientador maior. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procura a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então nós temos aqui clareza de que Jesus é o enviado, é o mensageiro maior. Bom, para encerrarmos e passarmos para a fase das nossas conversas tão enobrecedoras, tão enriquecedoras que fazemos sempre após essas exposições, vamos fazer algumas reflexões com o nosso querido Emmanuel. Está lá no seu estudo, que titula-se Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, anotada de João. Aqui Emmanuel extraiu a tradução, provavelmente de João de Almeida, que é a tradução que Vigia era a principal daquela época, e Emmanuel
se apoiou nela. E nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, que ele faz essas análises, ele vai dizer assim: constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação dos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus, afirma ele categoricamente. Gente, isso aqui é uma coisa tão óbvia, mas a gente, às vezes, quando está hipnotizado pelas sensações do mundo, pelos interesses mundanos, geralmente conduzidos, capitaneados pelo orgulho e pelo egoísmo ainda muito fortes em nós, nós acreditamos que somos capazes de viver sem Deus. E somos completamente enganados a tal ponto de ficarmos assim, meu Deus, não precisamos de Deus, como se afirmou em século XIX, em determinado momento por muitos filósofos. Deus não existe, não precisamos de Deus. Chegou-se a esse nível, gente. Nós não estamos falando de coisa que vai acontecer, não aconteceu com frequência grande no século XIX e ainda acontece entre muitos de nós. Mas percebam uma coisa: quando nós somos submetidos a um processo onde a nossa fraqueza, a nossa pequenez fica em evidência, onde somos incapazes de, por nós mesmos, conseguirmos fazer o que nós precisamos fazer para nos reerguermos, nós percebemos que sem Deus nós não podemos realmente nada. Então, muitas vezes, para acordar certas pessoas, alguns de nós, é necessário que sejamos colhidos por eventos doloridos, eventos sofredores, que nos façam perceber o como somos pequenos, o como somos transitórios, o como não damos conta de nós mesmos por nossa própria conta. Todos temos visto personalidades, afirma Emmanuel, que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo, como acabamos de dizer. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas, quando alcança-se a dor, o movimento de despertar a consciência. Quando aparecem, temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Ou seja, tudo passa, o poder deles passa, tudo o que eles fizeram em termos da sua permanência na Terra vai-se. Eles ficam com marcas e que normalmente, se não forem marcas muito boas, não duram muito tempo. O discípulo sincero, e agora é para cada um de nós que estamos buscando compreender o Evangelho e vivê-lo, não ignoram que todas as suas possibilidades, as possibilidades de cada um de nós, emanam de Deus, procedem do Pai amigo e sábio. Que as oportunidades de edificação na Terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, tudo isso, gente, vieram de Deus, que nos convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Ministérios mais santos. Então, vivemos na Terra, mas para nos espiritualizarmos nela. Vivemos na Terra, como vivemos no mundo, mas não somos mundanos. Estamos aqui para extrair daqui o aprendizado que necessitamos. E dessa forma, agiremos desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes. Por quê? Porque nossos corações conhecem ou reconhecem que nada podemos fazer de nós mesmos e honraremos o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Santa cooperação nas suas obras. André Luiz chamou isso de cocriação. Nós vamos fazer a parte na obra do Senhor que nos compete. Ele nos oferece os recursos e nós vamos transformar os recursos na direção do que Ele espera de nós, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse a nós, vivendo a lei de amor, onde estivermos, com quem estivermos e em que momento estivermos. E para encerrarmos, para que essa frase fique bem marcada em nós, repetimos aqui, Jesus afirmando: por mim mesmo
nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Refletemos nós mesmos. Será que por nós mesmos nós podemos fazer alguma coisa sem Deus? Será que nós estamos fazendo a vontade dele, que também nos enviou em outro nível evolutivo, em outra escala, mas também nos enviou? Refletemos, porque disso depende o nosso destino futuro. Minhas amigas e meus amigos, muita paz e ficamos aqui para os nossos movimentos de conversações que nos fazem crescer. Muito obrigado. Muito obrigado, Max. Excelente, viu? Excelente mesmo. E essa reflexão final aí é poderosa, viu, Max? Então, eu vou convidar também a Lenira, a Marlúcia e o Hélio para fazerem parte aqui da nosso bate-papo. Sejam bem-vindos. Lenira já estava conosco, o Hélio, que está chegando agora, e a Marlúcia, né, ao nosso estudo de hoje, com muita alegria, né, Lenira? Nós temos... Oi, pode falar, Lenira. Não, era com muita alegria, só reforçar. Com muita alegria, porque você usa muito essa expressão, e eu acho ela ótima. A Gisele Tereza, Max, ela fez um comentário aqui, que ela diz assim, André Luiz, logo que você estava lendo sobre a passagem de André Luiz, né, lá na nossa apostila, André Luiz traz como mensagem, neste exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio. E ela coloca também, nas circunstâncias mais favoráveis para fazer o bem. O que nós podemos... Porque, né, Janis, daí porque Jesus disse, a quem mais dado mais também se pedirá. Todo aquele que se propõe a auxiliar, elevando-se por si mesmo, é aquele que já tem responsabilidades que não pode mais se comprazer com outros caminhos que não sejam os caminhos da verdade. E é por isso que a responsabilidade de quem aqui vem à frente, ou de quem está levando o conhecimento de Jesus a outras pessoas, essa responsabilidade é imensa, porque o viver dessa pessoa tem que refletir o que ela está tentando ensinar. Porque o maior aprendizado não é o que sai da boca, é o que se observa dos atos. O exemplo, como diz o ditado, arrasta. As palavras, elas podem te atrair, mas o exemplo arrasta. Então, o modo como se vive, esforçando-se para ser carta viva do Evangelho, é quem vai ajudar, de fato, a criatura a ajudar o outro a também viver o Evangelho. Não é mesmo? Com certeza. Falar e não fazer não combina, né, Max? Lenira, Hélio, Marlúcia, querem complementar alguma coisa? Eu acho que é importante a gente ter sempre a compreensão de que o momento que a gente está agora, ele é um momento que a gente tem para exercitar o bem. Então, assim, a gente está em as melhores condições para isso nesse momento. Se é pela dor, se é pela alegria, independente do que for, o recurso que estiver ao nosso alcance. Esse recurso é para que a gente possa utilizar nessa aprendizagem de colocar o amor a serviço do próximo. Como? É exatamente o que cada um tem que refletir e encontrar o caminho para fazer. São muitos os caminhos, né? Na verdade, são imensos os caminhos. Então, a gente tem que ver essa imensidade de possibilidades e colocar isso em ação. E cabe a cada um de nós esse papel. Verdade. Hélio, Marlúcia. Abre o microfone, Hélio. Deixar as meninas primeiro, ladies first. The ladies first. Então vamos, Marlúcia. Hélio é muito gentil. De fato mesmo. Quando o André Luiz e os amigos espirituais, os espíritos superiores nos falam do nosso presente, né? Do nosso hoje, como tem uma poesia de Emmanuel, que eu não vou recitar aqui, fala, eia agora. Então, ele está dizendo que hoje
essa presente encarnação é a mais importante da nossa vida, porque dela depende a próxima ou as próximas. Então, tudo que a gente puder vivenciar no hoje, no bem, na tolerância, na harmonia, na empatia, em todo o bem que a gente puder fazer a nós e ao outro, vai redundar para nós mesmos. Daí a importância de viver o hoje melhor do que o ontem. Eu estava tentando pegar aqui o livro A Gênese, que eu acredito que é na Gênese que tem assim, logo na primeira folha, folha de rosto, para Deus, o passado e o futuro não presente. Então, a gente precisa dar uma atenção especial a esta informação. Se não tiver uma história, Está picotando um pouco mais, Lúcia, seu áudio. está ruim. Tá. Repete novamente esse final. Eu vou ajeitar o áudio, depois eu volto. Ficou bom. É porque ela puxou a Gênese, puxou do lado de longe, mas está ótimo, é isso mesmo. É a Gênese, só que eu me lembrei dessa folha de roxo que tem. Para Deus, o passado e o futuro são o presente, mostrando a importância desta nossa reencarnação. Agora, do que a gente vivenciar hoje, vai repercutir amanhã, nas próximas, né? Com É certeza. tão importante, né, a gente se convencer disso, porque está tão escrito, está tão mencionado em vários aspectos, que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Então, muitas vezes nós nos prendemos, dificultamos a caminhada por a gente não conseguir vivenciar isso. Eu posso, a qualquer momento, considerando a lei de Deus, obviamente justa, amorosa, e quando ela me alcança com as situações, voltar a confiar em Deus e buscar colaborar com Ele para a redenção da minha alma. Então, a gente sofre bastante porque a gente meio que não consegue viver como tal. Mas se o nosso amanhã depende do hoje, é sempre o momento ideal, né? É sempre o momento melhor que nós temos para nos ajustar, para retificar, para fazer o bem, para que o amanhã possa ser melhor. Então, as duras penas, a humanidade está muito compreendendo isso, né? O ideal seria pelas vias do amor, mas tem sido, em muitos lugares, pela via da dor mesmo, para que o homem reflita sobre isso e passe a buscar o entendimento e o ajuste disso. E a gente está aprendendo, graças à doutrina espírita, que nos facilita, o raciocínio nos melhora, né, a própria convicção, a gente vai colocando em prática isso. Com certeza, Hélio. A Glaucia Araújo, se o Belmiro quiser colocar, ela faz uma colocação. O lar é uma grande oficina de trabalho. Exatamente. É no lar que tudo começa. Se nós tivéssemos a percepção da grandeza que é isso, nós delegaríamos menos os nossos filhos a terceiros e ficaríamos mais com eles do que nas mãos dos terceiros. Muitos pais acreditam que colocando seus filhos nas melhores escolas, nas melhores aulas de balé, de karatê, seja o que for, de música, estão fazendo os seus filhos se enriquecerem. E intelectualmente, sim. Mas os mesmos problemas que os pais têm nas suas casas, os professores também têm nas deles. E os mesmos problemas que eles têm que enfrentar são os que os pais também o têm. E é por isso que Emmanuel nos ensina que o lar é o primeiro local onde nós vamos desenvolver as bases do amor, as bases do sentimento. É ali que nós vamos plantar as sementes do discernimento para o futuro. É ali que os nossos filhos, ouvindo-nos e vendo-nos com o exemplo santificante que podemos exercer dentro de casa, é que eles terão referências profundas que lhes tocarão fundo na alma nos momentos decisórios de suas vidas. Se as bases recebidas forem estas, muito dificilmente eles deixar-se ceder pelas tentações do mundo, mesmo que eles sejam ainda tentáveis. Porque há muitos que, mesmo recebendo as bases, trazem em seu íntimo ainda as
pequenas condições ou grandes, às vezes, que os atraem para esses movimentos que não são favoráveis. Mas, se a base dos pais tiver força, eles poderão contrapor a essa base que eles trazem neles mesmos e terão base de discernimento para, então, tomar decisões que lhes sustentarão o destino seguro e em paz. Então, sim, o lar é a melhor escola que todos podemos ter. Eu me entristeço muito, porque durante um tempo muito grande, trabalhei junto de crianças em abrigos, que naquela época chamavam orfanatos, e é muito triste vê-los sem uma mãe para eles, sem um pai específico. Muitas vezes, acho que na ânsia de querer ter um pai, chamava a gente de pai sem perceber, e a gente se portava como tal para preencher um vazio que não tem como preencher de fato, mas por pouquinho que seja, preencha, né? De modo que ele sinta que só quem tem um pai e uma mãe sabe o que é o valor dessa presença. Agora, imagine esse pai e essa mãe influenciando esse filho para fazer o cumprimento do evangelho no seu dia a dia. Pensa nisso, como o lar tem um poder de transformação se os pais evangelizarem seus filhos, evangelizando-se antes, é claro. Verdade. Lenira? Eu acho que, sim, a importância do lar é fundamental, porque é onde a gente exercita o amor em todas as relações. Relações dos pais com os filhos, com os primos, com os tios, com os familiares. Então, assim, as rusgas que aparecem, os desentendimentos, e como é que a gente exercita o amor, o perdão, né? Principalmente o perdão. Porque a gente quer continuar unido, a gente gosta de ter uma família em harmonia, em paz. Então, a gente exercita muito o amor, o perdão, a humildade, essa espontaneidade, porque no lar a gente também é mais espontâneo, a gente costuma ser bem aquilo que a gente é, então a gente traz à tona, às vezes, sentimentos que magoam um ou outro, e a gente tem que lidar com isso, esclarecer, conversar. Dentro do lar, é muito mais difícil depois você fazer num espaço maior, numa comunidade aberta, onde muitas vezes as máscaras, né, encobrem os verdadeiros sentimentos. Então, o lar nos traz, assim, retira um pouco dessas máscaras e permite essas relações com mais profundidade. Acho que é sempre uma questão importante para a gente lembrar, até para a gente valorizar a importância da família, tá? Das relações familiares, da busca dessa harmonia sempre em família. Sejam elas quais forem, as famílias são sempre pontos de apoio para essa construção do nosso ser, né? Dessa forma da gente ser mais autêntico, mais verdadeiro, colocar o amor em ação, de fato. É verdade, Lenira. O lar, como diz aí, né, é uma grande oficina, é uma grande escola. E numa escola tem os professores e tem os alunos. E nós, nessa escola do lar, revezamos os papéis. Ora, nós somos os professores, os adultos, ora são os filhos, os alunos que nos ensinam, que estão na condição de professor muitas vezes, né? Foi perguntado assim, para que servem os filhos? Os filhos servem para ensinar os pais, para ajudar os pais. Então, nós estamos todos numa mesma situação. Claro que, como adultos, reencarnamos primeiro, teoricamente, temos mais experiência, mas nem sempre isso acontece. Às vezes, os nossos filhos é que nos dão lição de vida, nos colocam perguntas, questionamentos, que faz o próprio pai, a própria mãe, o adulto refletir. Então, de fato, a escola é essa grande oficina. E Emmanuel até fala assim, se a gente não for capaz de conviver com 5, 10 pessoas dentro de uma família, como haveremos de fazê-lo numa sociedade, né? Numa organização maior, no instituto maior? Então, é preciso aprender as lições dentro do lar, que é a primeira escola, para levá-la para a escola da vida, porque vamos precisar dessas orientações mais tarde. Mas o Hélio é especialista nessa oficina do lar.
A verdade é que a gente, acho que a grande maioria de nós sabe disso, né? Mesmo aqueles que, pelas vias da doutrina, conhecem isso, sabem, sentem, mas é uma responsabilidade, mas que, como a gente normalmente fala, deveria ser vista como uma grande oportunidade, né? Porque se Deus não erra, nós estamos unidos com aqueles que precisamos e temos essa oportunidade belíssima de nós nos iluminarmos. E a Marluce até colocou nos dias atuais, é muito comum que o filho questione e enxerga outros ângulos de uma situação e possamos crescer juntos. Então, acho que a humanidade está carecendo tanto de valorizar exatamente esse núcleo. E como Deus não erra, né, independente de como ele estiver, ele está no modelo exato das nossas necessidades, do merecimento e da oportunidade de nós ajustarmos com as leis. E como Marluce bem lembrou também, como que a gente vai querer consertar o mundo se nós não conseguimos iluminar os nossos lares? Então, é uma belíssima oportunidade da gente se exercitar e colaborar para que esse núcleo seja de luz, porque nós sabemos, do fundo das nossas almas, que seus lares se harmonizarem, essas células se iluminarem, é claro que as coisas vão melhorar. E a partir dela nós vamos conseguir colaborar para que a humanidade se cristianize e se melhore. E muitas vezes isso parece ser extremamente complicado, mas se eu conseguir introduzir os valores do perdão, da humildade, da simplicidade, tudo fica mais fácil. Então, é dentro dele, dessas quatro paredes, como diria, das paredes de um lar, como diz o Dr. Bezerra, que a gente pode se exercitar e se habilitar para auxiliar na cristianização do mundo. Bela oportunidade que nós estamos tendo agora. E aí, é verdade, Emerson. Não, pode falar, Marluce. Não, eu só ia lembrar uma fala de Joana, quando a gente, às vezes, acha que está na família errada, né? Não, eu não era aqui que eu queria estar, mas Joana tem uma fala que ela diz assim, que nós estamos na família certa, com as pessoas certas, aquelas que são os melhores instrumentos de nossa melhoria. Então, Deus não erra. Ele não colocaria ninguém no lugar fora do contexto. A gente é quem está fora do contexto, não o projeto de Deus, né, para a família. É isso. E aí, só para reforçar, o Emmanuel tem uma resposta à questão 110 do livro O Consolador, em que ele diz assim, a melhor escola ainda é o lar, onde a criança deve receber as bases do sentimento e as bases do caráter. Ele diz que o estabelecimento de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar poderá edificar o homem. E a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho. Então a gente percebe claramente que tudo começa no lar. E se começar com o Evangelho, que felicidade teremos. É verdade. Verdade. Muito verdade mesmo, porque você vem do menor para o maior. Se ele já vem educado com sentimento, né, com a prática do bem, a divisão, a repartir coisas, repartir com o outro, né, você já vê esse comportamento dentro de sala de aula, aonde ele estiver. Aonde essa criança né, estiver, a gente vai conseguir ver esse comportamento, né? Muito bom mesmo. A Gisele Tereza Baraldi novamente coloca, Max, o Evangelho é tão maravilhoso, é terapêutico, faz raciocinar, refletir com profundidade e amor. O Evangelho é vida e vibração, como disse a nossa querida Alcione, né? E quando nós vibramos e sentimos o Evangelho em nós, tudo passa a ser o caminho da harmonização, né? Por pior que estejam as coisas externamente, supostamente externamente piores, se por dentro está bem, tudo aquilo não afeta aquele equilíbrio, aquela harmonia íntima da criatura. E essa construção, ela é gradativa,
a gente tem que buscar Jesus, né? Esse vinde a mim que ele convida, é nós que temos que ir a ele, porque ele já esteve entre nós, já trouxe o conhecimento, já nos trouxe o caminho que temos que seguir, mas segui-lo é a nossa responsabilidade. Ele é o guia, ele é o mestre, mas ir atrás dele, queremos ou não queremos fazer de fato. Só que ir atrás dele significa caminhar por onde ele caminha. E caminhar por onde ele caminha não é o caminho convencional do mundo, e que pode, com isso, não suscitar muito interesse daqueles que ainda estão presos ao mundo. Mas aqueles que já conseguem compreender que o caminho, a verdade e a vida leva ao Pai, segue a verdade, que é Jesus, porque ele, então, nos dará aquilo que o mundo ainda não pode dar, que é a paz que ele nos ofereceu. Então, sem dúvida, quem já vibra o Evangelho dentro de si mesmo, esse já é feliz. Meio caminho andado, né, Max? Mira, Hélio, Marluce. Sem dúvida, fazer o evangelho em família, né? Pequenas leituras, com reflexões, que permitam troca de perguntas, um diálogo, né? É sempre construtivo no sentido da gente entender com mais profundidade o que Jesus nos ensinou, o que é esse amor na prática, o que as dúvidas muitas vezes do convívio, mas eu agi dessa forma, você agiu dessa forma, mas poderia ter agido assim, 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 ou poderia ter feito isso, aquilo. Essa troca de informações, isso ajuda muito, né? Enriquece muito o nosso olhar, o olhar diferenciado das diferentes possibilidades do nosso agir no dia a dia. Como é que a gente poderia agir melhor? Ou como a gente está agindo e, de repente, está magoando alguém, está sensibilizando de uma forma negativa alguém, essa percepção do outro. Ter essa percepção do outro é um aprendizado que a gente tem em família. Começa na família, né? É verdade, Lenira. O Evangelho, né, como foi colocado aqui, que é Jesus de volta, que é o consolador que ele prometeu, o defensor para as nossas dores, né, mostrar o caminho, a doutrina espírita tem esse diferencial. Ela vai nos ajudar a extrair o espírito da letra, colocado, às vezes, intencionalmente por Jesus, as histórias, as parábolas, mas que, na atualidade, a gente tem a ferramenta, né, a estratégia para entender melhor o significado do que Jesus quis falar para nós, né? Como diz Alcione, aqui no Evangelho Redivivo, conhecer, meditar, sentir para vivenciar. Então, é realmente é terapêutico, porque vai nos orientar o caminho que a gente deve seguir para ser mais harmonioso, mais tranquilo, mais saudável, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, hoje, quando Jesus promete o Consolador e vem à baila, né, a público, no século XIX, a doutrina espírita, nós temos tudo a nosso favor. O que nos falta? Trabalhar, arregaçar as mangas, né, e trabalhar pela nossa melhoria. Porque o conhecimento a gente já tem. A meditação, os espíritos nos trouxeram com as instruções, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as instruções dos espíritos. Agora, colocar tudo isso dentro do nosso coração e depois tirar do coração para fora na vivência com as pessoas, né, no relacionamento. É isso que a gente precisa fazer para ser feliz. Para isso que Jesus veio, né? Verdade, e a oportunidade não nos falta, né? Hélio. E esse evangelho vivido mesmo, né, como roteiro, né, e a humanidade vai aos poucos descobrindo, porque essas questões religiosas, rótulos, etc., só complicaram o processo. Mas agora, né, de uma certa forma, com a doutrina alcançando, ou pelas vias da filosofia, ou da própria ciência, porque muito nos alegra que a ciência avança rapidamente e vai ajudando a fazer com que os conhecimentos se iluminem, e na base deles se encontre o Evangelho, e como norteador de tantas situações. Então, vivemos uma fase muito interessante de vivência desse Evangelho, e quanto mais nós formos vivenciar, mais nós vamos, de alguma forma, entesourar os valores dele
e ajudar Jesus nesse trabalho de cristianização da humanidade, tão necessário nos tempos atuais, né? Verdade mesmo, Hélio. A Glauce Araújo, ela também nos apresenta uma reflexão aqui. Não há dúvida sobre Jesus não ser Deus. Ele exemplificou de várias formas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Na religião católica, né, é considerado uma pessoa só, né? Jesus. Então, por que será que eles com tão lógico raciocínio como esse que foi exposto por Cláudio, exposto pelo próprio Jesus ao longo da sua obra, como será que essas pessoas ainda sustentam isso em pleno século XXI e permanecem com essa visão, né? A gente vai entender que quando você ingessa um sistema, sair desse sistema, modificar esse sistema, tem um custo elevadíssimo. Quantos papas tentaram fazer modificações e alguns deles foram, inclusive, vamos dizer assim, desencarnados mais cedo, para não dizer outra coisa, que acabaram não conseguindo, porque as forças que se opõem para manter estatuído esse movimento interno, que tem interesses outros que a gente não vai aqui, obviamente, aventar, eles não deixam os novos sistemas entrarem de forma natural. Vamos pensar, a época que Jesus deixou o Evangelho, todo mundo vai se lembrar lá no Atos dos Apóstolos, sobretudo no livro Paulo e Estevão, que tinha um debate grande entre Tiago, que era muito judaísta, era muito ligado aos judeus, que queria que o Evangelho fosse colocado dentro da escola religiosa dos judeus. E que se assim fosse, o Paulo foi um dos opositores ferrenhos disso, tiveram vários embates engrandecedores, é claro, né? E se tivesse acontecido isso, o que tinha acontecido? Nós não conheceríamos o Evangelho, porque ele teria sido literalmente engolido, assimilado e transformado-se em mais um ponto muito pequeno dentro daquela estrutura. O Espiritismo também foi muito combatido quando Allan Kardec estava entre nós, pela Igreja Católica. Teve livros dele queimados em praça pública, nós sabemos desta realidade. E por que isso foi assim? Porque as verdades que o Espiritismo trouxe de forma organizada, que eram conhecidas, porque as verdades são as mesmas, elas não foram criadas pelo Espiritismo. Elas foram organizadas, tornadas lógicas, racionais para o entendimento. Quando isso ficou, assim, de forma evidente, e se incomodou tanta gente dentro desses sistemas muito amarrados, que eles, obviamente, começaram a propagar exatamente o contrário, dizendo que o Espiritismo era do diabo, não sei quem é esse sujeito, mas era do diabo, que não sei o quê. E, obviamente, essa situação, para aqueles que não refletem, para aqueles que são massa de manobra, que seguem sem pensar, aceitam, sem nenhuma discussão. Eu tenho visitado pessoas, muitas vezes, né? Eu chego em casas, pessoas são minhas amigas. Aí, se eu falar que sou espírita, eu já deixo de ser amigo de algumas delas, né? Aí eu digo, eu sou cristão. Aí depois elas acabam descobrindo que eu sou espírita, mas continuam sendo amigos. Ah, mas o senhor seria um bom pastor para nós aqui na nossa igreja. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus é um só. E, na verdade, quando você propaga o Evangelho, você é um agente de Jesus na Terra, esteja onde você estiver. Não importa qual escola religiosa que você se afeiçoe. O problema de algumas escolas religiosas é que elas estão travadas, elas estão impedidas de avançar por causa dessas amarras que foram inseridas há tempos atrás e que tem muita dificuldade agora de retirar. Pensa em vocês, até o 3º ou 4º século, se não me falha a memória, nós tínhamos a reencarnação como um dos princípios da doutrina cristã, e ela foi retirada por uma imposição de um concílio que tinha interesses outros, como nós conhecemos a história. Então vejam que há aqueles movimentos humanos que afetam o que se chama pureza da essência do Evangelho de Jesus. O Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, vai dizer assim: encontram-se no Evangelho todas as verdades. Os erros que neles estão inseridos são de origem humana.
Exatamente essa frase que o Espírito de Verdade falou. Então, o evangelho continua sendo puro, mas houve muita interposição, houve muita modificação, houve muita dogmatização, como nos apresentamos aqui, que fazem com que as pessoas se percam na busca da essência. E o que veio fazer o Consolador Prometido? Tirar esses embustes, tirar essas situações complicadoras, e isso incomoda muita gente. E muita gente não quer abandonar aquilo que se prendeu, porque tem medo de continuar no novo mundo, no qual eles ainda não estão se sentindo à vontade. Mas isso é assim mesmo. Para romper, a ruptura desses processos demanda tempo, mas nunca com violência, sempre com naturalidade, sempre pouco a pouco, e as pessoas vão pouco a pouco assimilando, e pouco a pouco não vão mais se sustentando num modelo de ruínas que não mais se sustenta por si mesmo. O tempo fará isso, não nos preocupemos, cumpramos a nossa parte. Nós sabemos que Deus é Deus, que Jesus é Jesus, Espírito mais perfeito, isso para nós basta, e que nós devemos isso aonde formos. Isso mesmo. Com certeza, o que a gente tem que combater de fato é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? São essas 3 chagas que fazem com que a gente não veja a verdade. Jesus era simples, ele era espontâneo, ele era humilde. E a gente sabe que o amor, ele está presente nas coisas mais simples, nas pessoas mais simples. E elas são as pessoas mais elevadas perante o Pai. Então, muitas pessoas de poder, né, se sentem, digamos assim, ameaçados por essas pessoas boas, de fato. Mas essas pessoas boas, de fato, na vivência, no dia a dia, é que são a nossa luz, são as pessoas que iluminam o nosso caminho, são os nossos exemplos a serem seguidos. Nós temos Chico, né? Chico, na sua simplicidade, na sua humildade, nos trouxe tantas vivências, tantas experiências de vida que nos emocionam a alma, né? E a gente vê quanto a gente ainda está distante daquele amor verdadeiro, desse amor colocado na prática diária. Então, a gente ainda tem muito a aprender. Então, cabe a gente ainda muita humildade para entender que a gente tem uma longa caminhada até a gente conseguir alcançar esses patamares que esses espíritos de luz que estiveram entre nós nos deixaram como exemplos de uma vivência tão bonita, né? Tão grandiosa. Verdade. Alguém mais quer colocar? Eu vejo que a humanidade ainda insiste em considerar Jesus e Deus a mesma pessoa, porque é muito mais fácil pedir para Deus resolver uma questão que compete a nós, porque, de uma certa forma, se nós considerarmos Jesus como filho, enviado para nos ensinar e mostrou tudo, né? Isso, de uma certa forma, nos onera um pouco mais do que nós simplesmente orarmos a Deus e pedir que Ele resolva uma situação que a gente sabe que Ele tem condições. Então, eu entendo que a humanidade ainda está numa espécie de conformismo, obviamente beneficiado pelas concepções religiosas, de considerar Deus e Jesus o mesmo, né? A mesma pessoa, e que, obviamente, mais cedo ou mais tarde vai se dar conta. Vão se dar conta, e nós temos essa grande oportunidade de ajudar nesse processo, já que somos irmãos dele, né, filhos de um mesmo pai, com essa oportunidade de, na simplicidade e humildade, não com os grandes feitos, mas com aqueles pequenos que confortam tanto, que em seu nome leva tanto consolo para tantas necessidades do mundo. Então, belas oportunidades para todos nós. Verdade. Marluce? Não, já foi bem comentado, estamos aqui já no finalzinho do nosso tempo, né? Mas Jesus veio mostrar o Evangelho de Deus, então não pode ser a mesma pessoa, né? Ele e o Pai somos um no sentido da mensagem para onde a gente deve convergir. Exatamente. Verdade, Marluce. A gente já está em cima do tempo, mas eu gostaria só de ler 2 comentários que foram feitos aqui. Um é da Andréia Aparecida. É muito importante falar de Deus em casa, e nossa base é a família, né? E a Rosiane também. Desde a infância, precisamos aprender apresentar Jesus Cristo a nossos filhos, né? E, ademais, as pessoas estão agradecidas, né, pelo nosso estudo, né, falando que o Márcio arrasou.
né, professor Max? Então, eu gostaria de que se vocês têm mais alguma coisa para dizer, eu vou chamar a nossa Gisele para nos conduzir à nossa prece de encerramento. Gi, você está aí? Estou. Eu estou. Oh, que linda! Estava esperando poder entrar. Boa noite a todos. Agradecendo a Max pelo estudo, agradecendo a participação da Lienira e Maluce, de Hélio, da própria Janice, de toda a equipe, e agradecendo a presença de todo mundo aqui, que juntos contribuímos, não, para todo mundo aprender. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso amigo, e agradecemos por este dia, agradecemos por este meio que temos, esta forma de poder aprender o Evangelho na luz do Espiritismo. E no dia de hoje, agradecer todas as coisas que aprendimos. Agradecer por esta encarnação, que, enfim, esta encarnação que temos é a nossa melhor versão, que jamais vivemos antes. Agradecer também pela família que temos, pelas experiências positivas e negativas com esta família, as experiências de cada dia, que em forma acumulada mostram o que somos. Pedimos, Senhor, muita sabedoria para fortalecer a nossa existência com pensamentos positivos, com ações de bem, com ações que mostram que estamos em sintonia com o nosso mundo, com o nosso entorno, com os nossos necessitados. Que possamos reconhecer essas oportunidades que cada dia se apresentam ante nós para poder crescer, para poder viver dignamente, para construir dentro de nós o melhor e para poder, em forma de ação, colocar o nosso melhor para este mundo. Que possamos ter uma melhor compreensão da vida em Cristo, da vida que como objetivo o que temos é melhorar e ajudar a outros a crescer nós mesmos e ajudar a crescer também. Que aumentemos, Senhor, esta capacidade de praticar todos os dias o perdão e a humildade e que possamos ser pequenas luzes cada dia neste mundo. Que possamos afastar da nossa mente um marasmo de ideias, de pensamentos circulares que às vezes temos, que não nos levam a parte nenhuma. Que podamos, enfim, aprender, colocar em prática tudo o que o dia de hoje aprendimos, que levemos isso no nosso sonho, que possamos meditar sobre isso e praticar todo dia o bem. Jesus acompanha todos nós nesta semana e pedimos o abenço de Deus para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Vou chamar o Robson e o Belmiro para nós nos despedirmos de toda essa sala maravilhosa que nos está participando conosco hoje. E dizer que segunda que vem estaremos aqui, neste mesmo horário, com o Evangelho Redivivo, o tema 10, que será o convidado, o casal Rabelo, que estará conosco aqui. E até segunda que vem. Um beijo para todos. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho
acolhe quem mais precisa e, independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. A Padrinha FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.